Boa noite. Nós vamos estar falando um pouco sobre o meio somador. Bem, o meio somador ele possibilita as contas algébricas de números binários com apenas um bit. Se fosse olhar na matemática, nós faríamos a conta apenas com os números em uma unidade, um em um. Em binário também só faz um bit por vez. O meio somador é utilizado nas unidades lógicas aritméticas do microprocessador. Vou falar um pouco do microprocessador. Microprocessador nada mais é que a unidade central de processamento do computador. É um único chip de material de silício chamado de microprocessador. As CPUs mais modernas são circuitos integrados de grande escala em pequenos pacotes retangulares, com vários pinos de conexão. Bem, a CPU do computador, basicamente, ela é formada da unidade lógica aritmética, onde são realizadas as contas, os cálculos algébricos, desde o mais simples, que é soma, adição e subtração, até os cálculos mais complexos, onde há uma unidade de controle, aonde que decodifica as informações, as instruções, as tarefas que têm que ser executadas, e a parte de registradores, aonde são armazenados os dados. O primeiro microprocessador foi confeccionado na década de 70 pela empresa Intel, a empresa líder até os dias atuais. Então, de lá para cá, houve uma modernização dos microprocessadores. Eu vou falar um pouco dos microprocessadores ainda, que o microprocessador também é conhecido como CI, um circuito integrado. Como eu disse, ele é formado de material de silício, onde na parte interna dele nós temos transistores, portas lógicas, onde realiza o controle das tarefas, das instruções, do que deve ser realizado, os dados, as instruções, e executa os cálculos, desde os simples até os mais complexos. As vantagens é a questão da economia de energia, a questão do não aquecimento. Por esse motivo, com o passar do tempo, a modernização e o avanço da eletrônica e da informática, os microprocessadores estão, a cada dia que passa, mais veloz e mais rápido eles executam as tarefas. Com a possibilidade também de incluir uma memória. A memória incluída no microprocessador facilita executar os programas, os aplicativos no computador, então fica mais veloz, mais compacto, porque ele fica menor e mais econômico utilizar os microprocessadores. Bem, eu queria falar um pouco do meio somador, que é o tema de hoje. O meio somador, ele faz as operações básicas com apenas um bit e não, quando há mais um bit, quando a soma de 2 bits gera o terceiro bit, ele não considera o bit que é gerado. Então, ele não considera o carry do inglês, o transporte chamado, ele não considera, então, ele apenas executa com bit. Então, nós temos a soma binária aqui, que é bem parecida com a soma com os números decimais, que nós estamos acostumados. 0 e 0, saída 0. Não ocorreu, não gerou um próximo bit, então não há transporte. 0 e 1, 1. Não ocorreu transporte. 1 e 0, 1. Também não ocorreu transporte, então não gerou um novo bit. Agora, 1 e 1 é 0. Em contrapartida, aconteceu um transporte, gerou mais um bit. Esse vai 1 para o meio somador, ele extrapola, porque ele só faz operações, cálculos com 2 bits, gerou um terceiro bit.
Então, a gente pode observar a soma de números pares. A saída é zero, não, no caso do 0, 0, 0, não houve transporte, 0 e 1, 1, 1 e 0, 1, e não houve transporte. A saída aqui também está sendo nível alto. E com a soma também de números pares, que eu quero dizer, que a saída vai ser sempre zero. Quando é 1 e 1, ocorreu o transporte. Eu montei aqui uma tabela para a gente considerar, para a gente começar a visualizar melhor. Aqui em decimal, os números em decimal, aqueles no código binário, e a saída. Quando é 0 e 0, a saída é 0, 0 e 1, a saída é 1, nível alto, 1 e 0, a saída é 1, nível alto, 1 e 1, a saída é 0, porém, com esse asterisco indica para mim que houve um transporte. Então, aqui eu coloquei na próxima tabela aqui à direita o transporte, que ocorreu quando as saídas de mesmo nível, as entradas de mesmo nível de saída foi zero, porém ocorreu o transporte. Agora, eu extraí para vocês aqui a expressão de saída da tabela verdade quando a saída é nível alto. Então, nós temos A0 e B1, saída 1. A barrado B, aqui o A vale 1 e o B vale 0, saída 1. A, B barrado. Então, A barrado B mais A, B barrado, que é a saída nível alto, nível 1. Agora eu vou ver a expressão de saída para o transporte. O transporte, no POC-TS, a saída será nível alto quando for A, B, as entradas. Então, eu peguei aqui o nosso programa, o LogSim, para a gente comprovar as entradas nível alto. Então, eu montei a saída nível alto A barrado B e A, B barrado, AB, perdão, A barrado B mais A, B barrado, que é o meu meio somador. A soma de dois produtos, a soma de duas entes. Então, eu coloquei aqui na saída o LED para indicar o nível de saída das entes, das duas entes, e um LED também para indicar o nível de saída da OR. Então, a gente pode observar que a END, para o nível de saída ser alto, as duas entradas têm que ser nível alto. Já a OR, não. A OR, para a saída ser nível alto, basta que uma seja nível alto, já a saída já é nível alto. Então, a gente consegue comprovar aqui, eu vou mostrar aqui no meu Logic Sim. No meu Logic Sim, que vocês estão compartilhando na tela aí, consegue visualizar bem o inversor montado. Então, aqui a gente consegue visualizar A barrado B, AB barrado e o transporte, que é AB. Então, aqui na entrada do meu inversor, a entrada do meu inversor, vamos começar pela tabela verdade, 0, 0, 0, 0, AB,
A e B valendo 0. A gente consegue perceber que o A entrou 0, passou pelo inversor, tornou-se 1. Porém, o B continuou 0. 1 e 0 na end, saída é 0, é indicado pelo LED que não acendeu. A saída da end é a entrada da OR, entrando 0. O A vale 0. E o B também vale 0. O B também vale 0, passou pelo inversor, tornou-se 1, porém 0 e 1, a saída da minha end vai ser nível 0, entrando novamente, a saída da end é a entrada da OR, 0 e 0, de entrada na OR, o nível de saída vai ser 0, está sendo indicado aqui pelo LED que está desligado. Aqui no transporte, o circuito de transporte, as entradas 0 e 0 para a end, a saída é 0, então não ocorreu o transporte. Agora nós vamos mudar para A vale 0 e B1. A vale 0 e B1. Então, pode-se notar que o A, entrando 0, passou pelo inversor, tornou-se 1. O B, 1. 1 e 1 na end. Um e 1 na end, a saída é nível alto. Então, está indicando aqui no meu LED que a end está com saída nível alto, ele está aqui em amarelo. E a saída nível alto da end, número 1, ela é a entrada da OR. O A vale 0 e o B vale 1. Porém, ao passar para o inversor, torna-se 0. Então, a saída da segunda end é 0, está indicado pelo LED que está apagado. Porém, eu tenho 1 de entrada da end número 1 na minha OR e 0 de entrada da outra, da segunda end. 1 e 0 na OR, saída é nível alto, está sendo indicado aqui pelo LED que está aceso. Então, ocorreu a primeira soma. 0 e 1, a saída é 1. Porém, no transporte não ocorreu transporte. 0 e 1, nessa end, a saída vai ser 0, então não ocorreu transporte. Porém, ocorreu a soma. Conseguiu realizar o cálculo. 0 e 1 de entrada, a saída 1. Ocorreu a entrada, porém, não ocorreu o transporte. Agora, nós vamos mudar para 1, A vale 1 e o B vale 0. A vale 1 e o B vale 0. Aí a gente consegue perceber que a primeira end, o A vale 1, passou pelo inversor, tornou-se 0. 0 e 1 na end, a saída é nível baixo. Então, a minha end, entrada da OR, está com nível baixo, então a gente consegue perceber aqui que o LED dela está apagado, porém a segunda end, perdão, o A vale 1 e o B vale 0, passou pelo inversor, tornou-se 1, 1 e 1 na entrada da end, saída nível alto, está sendo indicado pelo meu LED em azul. Esse 1 é a entrada. Esse 1 é a entrada da minha OR, nível alto. Então, 0 e 1 de entrada na OR. A saída nível alto, indicado pelo LED em vermelho. Ocorreu a soma de 1 e 0, a saída nível alto. Então, ocorreu a soma. Porém, não ocorreu o transporte, 1 e 0. Nessa end, a saída nível 0, não ocorreu o transporte. Nós vamos agora para a nossa última
possibilidade que é A1 e B1, A1 e B1, A1 e B1. A gente percebe que o A valendo 1 passou para o inversor, tornou-se 0. O B vale 1, porém a saída da end é 0, indicada aqui pelo LED. 0 também de entrada na OR. O A vale 1, o B vale 1, porém passou pelo inversor, tornou-se 0. A saída dessa minha segunda end vale 0. Então, tem 0 de entrada na OR também. Então, as duas ends de saída 0, entrando 0 e 0 na OR, a saída da minha OR vai ser 0. Consegue comprovar que os LEDs estão desenergizados, estão desligados. Porém, a gente consegue perceber que no circuito de transporte 1 e 1, a saída nível alto, ocorreu o transporte, conseguimos observar que o LED está energizado aqui em rosa, e a saída do transporte é 1. Não ocorreu a soma, porque extrapolou um bit, que 1 e 1, 0 de saída, porém extrapolou um bit, que foi o transporte, que a gente consegue visualizar aqui no circuito de transporte. A gente consegue visualizar aqui o circuito de transporte, quando o nível alto de A e B, a saída vai ser onde vai ocorrer o transporte, porém não vai ocorrer a soma. O circuito completo, mostrado no programa Logic, sim. Bem, dessas entradas, a gente conseguiu a saída nível alto quando as entradas foram de valores diferentes. As entradas de valores diferentes ou entradas ímpares. A porta que mais se identifica com essa tabela verdade é exclusive OR, que a expressão dela é A barrado B mais AB barrado ou A exclusive B. Tá? Para esse circuito, nós temos três variáveis que estão presentes na exclusive OR, que nós temos A e B e o transporte. Porque o A e B exclusivo, o A e o B são exclusivos e a transporte também são exclusivos. Então, montando aqui o circuito usando as exclusivas OR, nós temos A e B exclusive OR, a saída de A e B exclusive OR com o transporte. Esse aqui também é um circuito do meio somador. É um circuito mais simplificado, ao invés de utilizar essas 1, 2, 3, 4 portas, nós estamos usando apenas 2 portas com a exclusive OR. Então, A é exclusive com B, que é A e B exclusive com B. A é exclusive com B, que é exclusive com o transporte. Então, a gente consegue comprovar isso aqui no Logic Sim. Vou compartilhar aqui com vocês a tela do exclusivo. Aqui a minha direita, a gente tem o exclusivo utilizando apenas 2 portas lógicas, portas exclusive OR. A gente consegue reduzir aquele circuito com as 2 NENs e a OR.
as três entes e a O, e os inversores também, mas a gente consegue comprovar aqui o funcionamento. Então, quando o A vale zero e o B vale zero, não ocorreu a soma, também não houve transporte. O A vale zero e o B vale 1, ocorreu a soma, porém não ocorreu o transporte. Mas a saída é nível alto. O A vale 1 e o B vale zero, ocorreu a soma, porém não ocorreu o transporte. A gente consegue comprovar aqui. Mas a gente consegue comprovar também que as entradas, valores diferentes ou entradas ímpares, influencia diretamente na saída da minha exclusive OR. Agora, o A vale 1 e o B vale 1, e o transporte é nível alto. Então, não ocorreu a soma, porém ocorreu o transporte. Aqui ao lado, eu consigo também comprovar com vocês com meio somador em blocos. Então, eu coloquei aqui para um bit, que o somador que tem aqui no Simulink, Logic Sim, programa Logic Sim, ele é o somador completo, mas eu coloquei para um bit, então ele se transformou em meio somador, a entrada A e B. Aqui é o transporte, que quando indica que ocorreu o transporte na saída, e aqui é a saída do meio somador. Então, quando o A e o B vale zero, a saída é zero, então, o LED está indicando aqui, e não ocorreu o transporte. Quando a saída A vale zero e o B vale 1, ocorreu a saída e também não ocorreu o transporte. O A vale 1 e o B vale zero, a saída ocorreu a soma, a saída é nível alto e não ocorreu transporte. Então, a soma ocorre quando o A vale 0 e o B vale 1, ocorreu a soma, saída nível alto e não ocorreu transporte. Quando o A vale 1 e o B vale 0, ocorreu a soma e também não ocorreu transporte. Quando o A vale 1 e o B vale 0, não ocorreu a soma, porém ocorreu um transporte, indicado aqui de forma bem clara no meu meio somador em blocos, que eu retirei aqui nas portas, né, no próprio programa já tem o somador aqui, na parte aritmética, o somador, eu consegui retirar ele aqui em blocos e montei meu circuitinho. A gente consegue comprovar assim. A gente agora passa um pouco a falar do somador. O somador completo, ele soma os números acima de um bit. O meio somador soma até um bit. Acima de um bit é o somador completo. Com dois meios somadores, nós formamos um somador completo. Então, a gente consegue efetuar uma soma mais completa, a gente consegue somar em forma de coluna. Então, vamos observar aqui. É bem parecida com a nossa soma algébrica, a nossa soma matemática. 0 e 0, a saída é 0, não ocorreu transporte. 1 e 1, a saída é 0. E o transporte, a gente seguindo aqui, ó, chegou aqui, ó, onde está em vermelho. Esse 1 de transporte de saída, ele passa a ser entrada, como na matemática a gente está acostumado. Então, esse 1 subiu, foi para a parte superior, eu vou utilizá-lo, continuar a usá-lo na soma. Então, 1 e 1, aqui a gente teria um 0.
colocar aqui, ver se cola aqui. Então, a gente tem o. Eu peguei essa caixinha aqui para a gente mostrar. Vou até tirar a linha dela para ficar mais fácil. E vou escrever em vermelho. Então, 1 e 1. 0. 1 e 1, 0. O transporte está aqui. Está aqui, foi para cá e ficou 0 e 1. A saída 1. Então, deixar aqui para ver. Então, esse 1, que é o transporte, passou a ser entrada. 1 e 1, 0. O transporte foi para cá. 0 e 0, a saída 0. E esse 1 e esse 1 desceu para cá, ó. Esse 1 desceu para cá. Ok? O transporte de entrada é quando o número vai reutilizar o transporte nas contas algébricas e o transporte de saída. Então, por exemplo, vamos colocar um mais aqui. 0 mais 0, saída 0, não houve transporte de entrada. 0 mais 0. 0 mais 0, mais 0, saída 0, não houve transporte de saída. 0 mais 0 mais 1, saída 1, não ocorreu transporte de saída. 0 mais 1 mais 0, saída 1, porém não ocorreu o transporte de saída. 0 mais 1, 1. Um pouquinho vermelho. 1, vou pôr em vermelho. 1, mas esse 1 é 0 de saída e houve transporte. 1 mais 0. 1 mais 0. 1. Mais esse 0, saída 1 e não houve transporte. 1 mais 0. 1 mais 1. Saída 0, ocorreu o transporte saída. 1 mais 1. A saída é 0. 1 mais 1, 0. 0 mais 0, 0. E ocorreu o transporte saída. 1 mais 1.
0, mas ocorreu o transporte, né? Ocorreu um transporte saída. 0 mais 1, 1. Então, esse aqui é o circuitinho do somador com as entradas. A exclusive OR B, A exclusive OR B, exclusive OR com transporte de entrada. Então, eu queria que vocês escrevessem para mim a expressão de saída. A expressão de S, nível alto, e a expressão da tabela verdade de TS, também nível alto. Também eu queria que vocês fizessem a operação aqui para mim de 1, 0, 1 e 1. Como que seria essa operação? Então, a gente pode até fazer aqui agora. 0 e 1. Aqui vai ser 1. O transporte não ocorreu, ele é 0. Um e 1, a saída é 0. Porém, a gente tem um transporte aqui. Ok? Eu queria que você fizesse essa atividade valendo 5 pontos.